E aí, pessoal, tudo certo? Depois de meses de trabalho duro da comunidade, finalmente temos entre nós o Release Candidate do Argo CD V3.2. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas novidades mais quentes que estão chegando para mudar o jogo nas nossas práticas de GitOps. Vamos nessa? E olha, já vamos começar com um recado super importante que veio direto das notas de lançamento. Isso aqui não é um update qualquer, é uma mudança de chave. A versão 2.x do Argo CD vai deixar de ter suporte assim que a 3.2 sair oficialmente. Então ficar de olho no que está mudando é mais do que importante, é essencial. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos dar uma olhada geral no que faz essa versão ser tão especial. Depois, a gente entra nos detalhes que realmente fazem a diferença. Mais controle nas implantações, workflows bem mais inteligentes e uma penca de outras melhorias. E no final, a gente fala sobre como todo mundo pode ajudar a deixar essa versão final ainda mais redonda. Certo. Vamos começar com o panorama geral. O lance aqui é o seguinte: essa versão não apareceu do nada. Ele é o resultado de um baita esforço coletivo da comunidade, trazendo um monte de funcionalidades novas e correções que, na prática, vão refinar o jeito que a gente gerencia nossas aplicações no dia a dia. A primeira grande área de melhorias que a gente vai explorar é sobre dar às equipes um controle muito mais fino sobre o ciclo de vida das aplicações. Isso é especialmente crítico na hora de remover ambientes. Agora, olha só que interessante essa comparação. Antes, quando a gente ia deletar um conjunto de aplicações, um application set, era tudo de uma vez, em paralelo. Imagina o caos que isso podia gerar em sistemas que têm dependências entre si. Pois é, a nova estratégia Reverse vem para resolver exatamente isso. Ela garante que a remoção siga a ordem inversa da implantação. É mais segurança e ordem no processo. E o mais legal é a simplicidade disso. Tá vendo aqui? Com uma única linha, Deletion Order, Reverse, a gente resolve uma dor de cabeça clássica. Agora dá para garantir que o ambiente de staging seja removido antes do ambiente de dev, por exemplo, sem quebrar nada. Uma mão na roda. E um agradecimento especial para Kanika Hana, da Red Hat, por essa funcionalidade. Beleza, já vimos como o controle na hora de deletar ambientes melhorou. Agora, vamos avançar para ver como essa nova versão está deixando nossos fluxos de GitOps mais flexíveis e precisos. São aqueles pequenos ajustes que, no fim do dia, trazem ganhos enormes de automação. Uma dessas melhorias, que parece pequena, mas é gigante, é o filtro por título no Pull Request Generator. Antes, a gente só conseguia filtrar pelo nome da branch. Agora, dá para usar o título do pull request. E isso, meus amigos, abre um universo de possibilidades para criar automações muito mais espertas e contextuais. Tá, mas e na prática? O que isso significa? Bom, agora dá para, por exemplo, filtrar PRs que são de um tipo específico de release, ou que mencionam o número de ticket do Gira no título. Ou até mesmo identificar PRs que foram criados por bots de automação. Isso dá muito mais poder e inteligência para nossa pipeline. Valeu demais, Nietzsche Kumar da Acuity, por essa contribuição. Outro desafio que todo mundo que trabalha com isso conhece bem, ter uma pré-visualização fiel do que vai acontecer antes de aplicar uma mudança. Muitas vezes, o que a gente vê localmente não é exatamente o que o cluster Kubernetes vai fazer. E a solução para isso é o suporte para diff do lado do servidor, algo que muita gente pedia. Com a nova flag Server-Side Diff na linha de comando, a comparação é feita usando o dry run da própria API do Kubernetes. E o resultado? Previews muito mais precisos, muito mais confiáveis, chega de surpresas na hora do deploy. Um salve para o Peter Jane, da Intuit, por esse avanço. Certo? Agora segura aí que a gente vai fazer um jogo rápido de outras contribuições muito importantes que mostram como a comunidade do Argo CD é forte. Tem muita coisa boa vindo por aí. Para quem usa bastante o processo de hidratação, que é basicamente renderizar templates de configuração antes de aplicar, tem umas melhorias bem legais. Agora tem suporte a templates para mensagens de commit e para credenciais, além de uma otimização-chave que paraleliza as chamadas ao servidor do repositório, deixando tudo mais rápido. Parabéns a todos os contribuidores por esses refinamentos. E não para por aí. A lista continua com mais adições de peso, como novos health checks, melhorias na extensibilidade da ferramenta e até um guia de desenvolvedor aprimorado. Cada uma dessas pequenas mudanças ajuda a fortalecer todo o ecossistema do Argo CD. Ufa! Depois de ver tudo isso, fica bem claro o tamanho do impacto que a versão 3.2 vai ter, né? Mas o trabalho ainda não acabou, e é aqui que a participação de todo mundo se torna fundamental. Então, se a gente fosse resumir essa versão em alguns temas centrais, seriam estes.
A gente ganha muito mais controle sobre o ciclo de vida das aplicações, a confiabilidade aumenta com diffs mais precisos e novos health checks, e a flexibilidade se expande, abrindo a porta para automações ainda mais inteligentes. Então, o recado final é bem direto. Experimentem o Release Candidates. O feedback de quem está na trincheira, usando a ferramenta todo dia, é o que vai garantir que a versão final seja sólida e atenda às nossas necessidades reais. É só dar uma olhada nas notas de lançamento para começar. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com todo esse controle, precisão e flexibilidade nas nossas mãos, como é que essas novas ferramentas vão transformar o futuro dos fluxos de trabalho de GitOps nos nossos projetos? É uma ótima pergunta para a gente pensar a respeito. Muito obrigada pela companhia nesta análise.